Olá pessoal, meu nome é André Studart, eu sou procurador federal desde o ano de 2003, também sou mestre e doutor em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. Dou aula no mestrado da Unicristos e no curso de graduação da Farias Brito e sou autor de alguns livros de Direito Previdenciário e tenho o prazer de convidar você para nós estudarmos a reforma da Previdência juntos, a emenda constitucional número 103, com foco no regime geral. Então nós vamos abordar os principais pontos referentes a essa emenda no âmbito do regime geral. Então vamos lá, gente? Antes de nós entendermos as regras da emenda propriamente dita, nós precisamos entender a tipologia das regras constitucionais. E eu separei para vocês 4 conjuntos de regras, começando pelo direito adquirido. Todo mundo sabe o que é direito adquirido. Então são regrinhas que contemplam aquelas pessoas que já haviam implementado todas as condições por ocasião da emenda 103. Então essas pessoas elas podem ficar tranquilas, então elas vão se aposentar segundo as regras antigas, inclusive no que diz respeito à sistemática de cálculo do benefício. E o que seriam as regras permanentes? Se você abrir, por exemplo, a Constituição no artigo 195, vocês vão encontrar algumas regras que foram modificadas pela emenda 103. Então, essas regras elas passam a habitar o corpo permanente da Constituição e, obviamente, elas só podem ser alteradas por uma emenda constitucional futura. A confusão maior ela acontece entre esses dois conjuntos de regras, as disposições transitórias e as regras de transição. Vamos começar falando pelas regras de transição, que são essas aqui, as últimas. As regras de transição elas funcionam como uma espécie de direito intermediário que não são tão ruins como são as regras novas e nem tão boas como eram as regras antigas. Elas servem para não frustrar completamente a expectativa daquelas pessoas que estavam pertinho de se aposentar. Então, as regras de transição elas têm mais ou menos essa proposta de funcionar como regras intermediárias para quem já estava no meio do caminho. As disposições transitórias não. Na verdade, no que diz respeito às regras de concessão do benefício, elas se aplicam só para os novos segurados, para as pessoas que entraram depois da emenda 103. E normalmente você vai identificar as disposições transitórias porque o dispositivo ele começa assim, até que lei venha a dispor sobre essa matéria, valem estas regras. Então, as disposições transitórias, apesar de elas terem sido previstas pela emenda 103, elas possuem reserva de lei. E aí pode ser de lei complementar ou de lei ordinária. E como assim, André? Ora, você sabe que existem alguns dispositivos da Constituição de 88 que até hoje não foram regulamentados. Então, o Constituinte, desta vez, ele foi precavido e ele não vai passar por essa situação de vácuo legislativo. Então, ele diz, olha, essa matéria é da lei, mas até que a lei venha a dispor sobre essa matéria, a emenda já está prevendo. Então, futuramente, ela pode sim ser alterada por uma lei, tanto complementar como ordinária, vai depender da reserva exigida pela emenda 103, mas até lá está valendo o texto por hora apresentado por ocasião da emenda 103. Beleza? Então essa seria uma introdução bem importante para que a gente entenda melhor as demais regras da emenda 103. Aqui já está um quadrinho esquemático que está bem indicativo, veio que o direito adquirido está todo do lado esquerdo antes da emenda, as regras de transição estão ali no meio do caminho, disposições transitórias e regras permanentes todas do lado direito. E agora vamos falar sobre as primeiras regras da emenda 103 e ela trata da competência jurisdicional em matéria de previdência social. Vamos ver como é que era antigamente. Artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social, o INSS, e segurados sempre que a comarca não seja sede de vara federal. Se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual.
O que significava esse dispositivo? Bem simples. Se você morasse numa cidade, nessa cidade não tivesse justiça federal, você poderia entrar com ação na justiça estadual do seu domicílio, ainda que a sua cidade fosse vizinha de uma outra que tivesse justiça federal. Pelo simples fato de não ter justiça federal onde você morava, você poderia entrar com ação na justiça estadual. E vamos ver o que diz agora a nova regra prevista pela emenda 103. Artigo 109, parágrafo 3º, é o mesmo parágrafo. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Então vejam que aqui a mudança é bem relevante. Lei poderá autorizar. E aí você me pergunta, e André, essa lei já existe? Resposta, já foi editada sim, é a Lei 13.876 de 2019, que alterou a Lei 5.010 de 66. Vamos ver o que diz a redação atual. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual. E aí o inciso 3º, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km de município, sede de vara federal. Para você entender direitinho, vamos para um exemplo. Olha só, e aqui eu coloquei, ó, esse cidadão aqui, esse aqui, ó, ele mora na cidade A, é o domicílio dele. Lá não tem justiça federal. Ó, coloquei aqui, ó. Lá não tem justiça federal. E a cidade B, que é a cidade vizinha, ela tem justiça federal, mas a distância de centro a centro é de 50 quilômetros. E aí? Bom, nesse caso, como a distância ela é inferior a 70 quilômetros, ele não vai ter opção. Se ele quiser entrar com ação contra o INSS, ele vai ter que entrar com ação na cidade B, na Justiça Federal de lá, já que a distância é inferior a 70 quilômetros. Agora vamos ver a situação desse outro cidadão aqui. Ele mora na cidade C, o domicílio dele, lá não tem Justiça Federal. Ixi, aqui é a cidade D, na verdade, viu, gente? Cidade D. E na cidade D tem Justiça Federal. Só que a distância entre a cidade C e a cidade D é 80 quilômetros. Agora sim, nesse caso, como a distância é superior a 70 quilômetros, ele vai ter a opção, ou ele entra com ação na Justiça Estadual do seu domicílio, ou ele entra com ação na Justiça Federal que tem jurisdição sobre o seu município. Beleza, gente? E como é que a gente vai saber quais são as cidades que têm ainda a competência delegada? Quais são? Como saber? Vai ser o critério da distância, ok, mas como é que eu vou descobrir? Pessoal, caberá ao respectivo TRF indicar as comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso 3º do caput deste artigo. Então as pessoas elas não vão precisar descobrir se aquela comarca tem ou não tem ainda competência delegada. O próprio TRF, que tem jurisdição sobre aqueles municípios, ele vai ter competência para indicar. Ó, o município A, competência delegada, o município B, competência delegada, o C já não tem. E você consegue visualizar isso nessa tabelinha, por exemplo, se você estiver vinculado ao TRF da 5ª Região, já que esse tribunal já editou o ato 480 de 2019, com a indicação das comarcas que têm competência delegada. E tem um detalhe, viu? Houve um vacácio porque essa lei 13.876 ela foi editada em 2019, inclusive antes da emenda 103. Olha que ponto curioso. Inclusive alguns autores até advogam a tese, que é bem razoável, diga-se de passagem, que essa lei ela seria originariamente inconstitucional. Então, esta lei entra em vigor
quanto ao artigo 3º, a partir de 1º de janeiro de 2020. Então ela foi editada em 2019, mas com a vacácio para começar a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Então nosso cenário, em termos bem práticos, seria mais ou menos esse. As ações que tiverem sido ajuizadas até 31 de dezembro de 2019, se tiverem sido ajuizadas, elas ficam lá na Justiça Estadual. E a partir de 1º de janeiro de 2020, aí a gente começa a observar esse critério dos 70 quilômetros de distância. Perfeito, gente? Show de bola! Vamos para o segundo ponto da reforma da Previdência, contribuições do regime geral, que nós tivemos mudanças relevantes também aqui nesse tópico. Como é que era a redação anterior do 195, do artigo 195? O caput do 195, ele indica algumas contribuições que financiam a Seguridade Social, e no inciso 2º nós tínhamos o seguinte: contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão do regime geral. E como é que passou a ser? Passou a ser assim, ó: contribuição do trabalhador e dos demais segurados, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão. Então a mudança ela aconteceu aqui, ó. Podendo ser adotadas alíquotas progressivas. E aqui um detalhe: mesmo antes da emenda, já existia uma progressividade nas contribuições do empregado, do doméstico e do avulso. Eles pagavam 3 alíquotas possíveis, ia depender da remuneração deles. Eles podiam pagar uma alíquota de 8, uma de 9 e uma de 11 pontos percentuais. E como é que ficou depois da emenda 103? Olha aí, ó. Até que lei altere as alíquotas. Olha aqui, ó, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é uma disposição transitória, é uma matéria de lei, mas a emenda 103 ela não deu mole e já previu desde já quais seriam as alíquotas até que uma lei posterior viesse a regulamentar a questão. Então, até que lei altere as alíquotas da contribuição do empregado, do doméstico e do avulso, estas serão de... E vejam que nós temos 4 incisos e nós temos um intervalo de alíquotas que varia de 7,5, alíquota menor, a 14 pontos percentuais, alíquota maior. Então, o intervalo entre a alíquota menor e a maior aumentou significativamente. Antes era de 8, 9 e 11. Agora 7,5, 9, 12 e 14. Outro detalhe importante é que essas alíquotas novas, 7,5 a 14 pontos percentuais, elas não se aplicam para o contribuinte individual e para o facultativo, conforme destaquei aqui, ó. Elas não se aplicam. E como é que vai ser a incidência dessas contribuições do empregado, do avulso e do doméstico? Artigo 28, parágrafo 1º. As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. O que seria essa incidência de forma progressiva? É que agora, gente, as alíquotas elas vão incidindo em cima dessas faixas, ó. A primeira faixa é essa. Então, uma pessoa que ganha R$ 6.101, os primeiros R$ 1.045, que é o valor do salário mínimo para o ano de 2020, ela vai pagar esse valor aqui, ó, R$ 78,37. Então, ela ganha R$ 6.101,06, que é o teto do regime geral. Os primeiros R$ 1.045, ela vai pagar R$ 78,37 na alíquota menor. Mas o salário dela não é maior do que 1.045, então ela vai entrar também aqui nessa faixa 2. Aí a alíquota, percebam, já aumentou e ela vai pagar na faixa 2 isso aqui. Só que o salário dela vai aumentando, ela também vai pagar a alíquota de 12 e vai chegar
até a alíquota de 14 pontos percentuais, e nós vamos somar todos esses intervalos de maneira que a contribuição total desse segurado contribuinte vai ser de R$ 713,08. Pela sistemática antiga, a alíquota era uma só. Definia-se qual era a alíquota aplicável e assim incidia essa alíquota diretamente sobre a remuneração. Agora não. A pessoa vai pagando todas as alíquotas à medida que a remuneração dela vai aumentando. E como é que esses valores eles vão ser atualizados aqui, ó? Esse valor aqui, porque o salário mínimo ele é atualizado todo ano. E esses outros valores? A emenda também prevê os valores previstos no caput serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta emenda, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral. Então, esses valores eles são atualizados pelo INPC. Então, todo ano eles vão ser atualizados pelo INPC. Vamos fazer uma comparação entre a tabela antiga e a tabela atual para quem ganha o teto do regime geral. Olha aqui, José aufere remuneração de 7 mil. Como ele ganha mais do que o teto, óbvio que a contribuição dele vai ser sobre o teto no máximo. Pelas regras antigas, ele pagaria 11% do teto do regime geral. Lembrando que pelas regras antigas ele paga uma alíquota sobre o valor total. E pelas regras novas, ele pagaria R$ 713,08. E aí ele pagaria 7,5, pagaria 9, pagaria 12 e chegaria até a alíquota final de 14 pontos percentuais. As novas alíquotas elas valem a partir de quando? Esse é outro ponto importante. O artigo 36 esclarece. Ele fala que a emenda entra em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data da publicação dela, quanto ao disposto no artigo 28, que é o que nos interessa. André, por que primeiro dia do quarto mês? Porque como houve majoração de contribuição, pelo menos para as pessoas que teriam que pagar alíquotas de, por exemplo, 14%, nós temos que observar a noventena, que é o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, se nós esquematizarmos essa regrinha aqui num formato de data, nós teríamos isso aqui, ó. A emenda ela foi promulgada no dia 12, mas ela foi publicada no dia 13. Então a gente passa dezembro, passa janeiro, passa fevereiro, o quarto mês, março. Então a partir de 1º de março de 2020, as pessoas já estão sujeitas a essas novas alíquotas. Perfeito, gente. Então no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre a reforma da Previdência, só que agora falando de complementação, remanejamento e agrupamento de contribuição. Fiquem com Deus, um forte abraço para você e até lá.